Então, começando mais um vídeo no canal, você está na Sala do Trono e eu já gostaria de desejar para todas as mães que estão me assistindo um feliz Dia das Mães, que vocês possam aproveitar esse dia, comemorar e ver esse vídeo aqui, gente. Já assiste o vídeo até o final para vocês, né, ver se vocês gostam. E é mais um vídeo de mulheres na Bíblia, e a mulher que eu escolhi dessa vez foi Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, não é a Maria Madalena, tá bom? Maria, mãe de Jesus. Então vamos pro fim. Não conhece esse quadro, o Mulheres na Bíblia é um quadro onde eu pego uma mulher da Bíblia, que foi citada na Bíblia e tudo mais, e eu explico um pouco da história dela, e eu digo algumas qualidades ou defeitos, né? Eu dou alguns adjetivos para ela dentro do que está na palavra, e a gente vê se a gente quer ser igual a essa mulher ou não. Então, gente, chega mais. Senta aí, um feliz Dia das Mães e vamos começar pela história de Maria. Maria é citada pela primeira vez lá em Mateus 1,16 e eu vou ler aqui com vocês, porque Mateus ele foi bem sucinto para falar de Maria, foi só um negócio ali, falou, pronto, acabou, nasceu Jesus. É assim. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa é a citação de Mateus com Maria. Ah, valeu Maria, tchau. E aí depois ele falando, né, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ele já fala do nascimento e tudo mais. E ele vai falando aqui da linhagem divina, ele fala. E Mateus ele vai falando sobre o nascimento de Jesus. E lá no 18 ele começa a falar sobre a linhagem divina de Cristo. E vamos ler mais esse pedaço. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E aí depois só continua a história de Jesus, já a visita dos sábios, que é sobre o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, o retorno para Israel e tudo mais, e já vai para as histórias ali. E Marcos é ainda mais sucinto ainda, ele já abre o livro falando sobre o batismo de Jesus Cristo, nas águas, né, que João Batista ele batiza Jesus. Foi um trocadilho, desculpa pelo trocadilho, desculpa. E é assim, né, bem rapidinho, fala bem rapidinho, mas eu gosto muito da abordagem de Lucas com essa parte, sabe? Ele vai dando bastante detalhes e Lucas é assim em várias partes, ele dá bastante detalhes. Marcos é mais rápido para falar mesmo, ele fala logo, mas eu gosto muito da abordagem de Lucas, também gosto da abordagem de João, mas eu queria trazer essa abordagem de Lucas para vocês sobre Maria. E a gente começa lá em Lucas 1:26, então eu vou abrir aqui também para poder ler com vocês, e fala sobre a anunciação do nascimento de Jesus, que Gabriel, o anjo, arcanjo não sei, arcanjo é Miguel, né? Gabriel é anjo mensageiro. E no 6º mês foi o anjo Gabriel. O 6º mês que ele relata aqui é o 6º mês de gravidez de Isabel, que era a prima de Maria. E ele vai falando que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então ele também remete lá àquela genealogia que Mateus também citou. Mateus detalhou bem mais a genealogia, mas ele fala também que José era da casa de Davi, porque a profecia era que seria um descendente de Davi. E por mais que você fale, mas não foi do Espírito Santo, então José não teve participação. Mas o pai terreno de Jesus era José. Então ele era descendente de Davi sim. E aí fala que vindo um anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Então vamos lá, começando já nas características. Eu estou aqui com a minha colinha, que vocês conhecem muito bem, que eu estou sempre com ela do lado, sempre para me lembrar o que eu preciso falar para vocês. E eu listei algumas características aqui e eu gostaria de falar com vocês. Cheia do Espírito Santo, agraciada, bendita, ela tinha fé, ela era obediente, sábia, excelente mãe e humilde. Vamos lá. Vamos começar com a primeira coisa que foi dita aqui sobre ela. Fala que o anjo vindo até ela disse, salve agraciada. Ou seja, ela é uma mulher
que aos olhos de Deus foi achada graça. Então eu entendo que muita gente não queira considerar Maria e tudo mais. Eu entendo esse receio, mas nós não estamos aqui falando de adoração. Mas assim como nós falamos de homens que foram cheios de Deus, que eram companheiros de Deus, também devemos falar das mulheres. E Maria foi uma grande mulher. Ela foi uma mulher em que Deus achou graça dela. Não é pouca coisa, sabe? Então, provavelmente ela era uma mulher que fazia as coisas conforme a lei. Conforme não só a lei de Moisés, mas também conforme a lei de Deus. Ela era virgem, ela ainda não tinha sido desposada. Então, ela era uma mulher pura. E assim foi achado graça diante dos olhos de Deus para aquela mulher. Uma mulher assim, ó, de carne e osso, igual a gente. Deus olhou para ela e falou pro anjo: vá lá, fala que ela é agraciada. Porque ela agraciou os meus olhos veem graça nessa mulher. Imagina você ser uma mulher em que Deus vê graça. Porque é isso que Gabriel fala pra ela. Quando ela se espanta com a forma que ele tá falando, ele vem aqui, ó. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Foi achado graça nela diante de Deus. Ela não era pouca mulher não, gente. Não era pouca mulher não. Mas eu sei que é dia das mães, mas gente, Maria era uma mulher incrível. Me deixa aqui, ó, pensar um pouquinho nessa mulher. E ele fala também, o anjo também fala pra ela que ela era uma mulher bendita. Uma pessoa bendita. Vamos lá procurar no dicionário. Eu nem tinha pensado nisso, mas agora vamos procurar no dicionário o que significa a palavra bendita. Bendito, particípio passado de benedico, que é o latim da palavra bendizer. Que se abençoou ou se bendisse, louvado, abençoado, feliz. Esse é o adjetivo. Quando você está chamando alguém de bendita, você está dizendo que ela é uma pessoa louvada, abençoada e feliz. E Maria foi chamada de bendita pelo anjo enviado pelo Senhor. Não foi só pessoas que falaram: Maria é uma mulher bendita. Mas o próprio anjo enviado por Deus disse para ela que ela era uma mulher louvada, abençoada e feliz. Que eram ditas coisas boas sobre aquela mulher. E essa daí já é a nossa segunda qualidade, agraciada e bendita. Já vai decorando aí pensando: será que eu sou como Maria? Será que eu devo ser como Maria ou não? Gente, é muito fácil dizer que você tem que sim ser como Maria, então já vou dar esse spoiler aqui. Não vou esperar chegar até o final para falar isso, porque o próprio Deus falou que ela é agraciada e bendita. Eu vou falar: não quero ser como Maria, né? Não faz nenhum sentido. E Maria, ela temeu, ela era uma mulher temente a Deus. E antes de eu criar esse roteiro, eu perguntei ao meu marido qual era uma das qualidades que ele via em Maria, que ele achava que Maria tinha, e ele disse que ela era uma mulher que tinha muita fé. Porque realmente, gente, o anjo do Senhor vir falar pra você que você vai ficar grávida do Espírito Santo, você fala: tá bom, né? A fé da mulher estava em dia. E realmente ela era uma mulher que ela tinha muita fé. Tanto que depois, quando Jesus cresce e ele fala algumas coisas pra ela fala: entendi, peraí, não tô entendendo. Mas vamos aí depois. Mas vamos falar sobre a fé dela, porque o anjo chegou e falou pra ela que ela ia dar à luz a um filho, que ele se chamaria Jesus, e fala que ele seria grande, e ela só pergunta: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E fala logo em seguida, lá no 35, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E qual foi a resposta de Maria? Pensa aí, qual seria a sua resposta diante disso? Talvez você poderia dizer não. Mas Maria era uma mulher obediente, temente a Deus. Lembra que eu falei que ela era uma mulher de fé, de muita fé? Ela também era uma mulher obediente ao Senhor. Então ela já responde aqui. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Gente, pensa numa mulher que foi chamada para gerar o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E ela falou: eis aqui a tua serva, faça conforme a tua palavra. É muito exemplo de que a gente não pode, pensar: ai Deus, mas o Senhor tem certeza disso? Ai, mas será que isso aqui é realmente o que o Senhor quer? Porque tem que ser feito conforme a palavra do Senhor. A gente tem que entender ali, tem que ser obediente, temente ao que Deus diz sobre a gente. Se
Deus deu um destino pra gente, a gente tem que aceitar aquele destino e cumprir o propósito de Deus. Foi isso que Maria fez. E já adiantando aqui, eu acho que todo mundo conhece algumas coisas que aconteceram com Jesus. Pensa, Maria teve o seu propósito ali de gerar Jesus, mas ela também teve o propósito de ser uma mãe terrena aqui para Jesus, de ensinar coisas para ele, de cuidar dele. Então, ela foi uma excelente mãe, gente. Não tem como você chegar e falar assim, Maria foi uma mãe ruim, teve aquele episódio do templo, que ela esqueceu, não sei o quê. Jesus foi perfeito. Então, certamente, ele era uma criança obediente. Não é que ela não sentiu falta de Jesus, é que ela estava acostumada com Jesus ser obediente. E Jesus estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele estava lá, debatendo no templo, falando da palavra do Senhor. Em vários momentos isso aconteceu e com certeza ela também ajudou a trilhar o caminho certo para Jesus. Ela foi muito humilde. Quando o anjo falou para ela que ela era agraciada e bendita, ela se espantou com a saudação. Provavelmente não era algo que ela escutava muito, mas ela também, porque o anjo do Senhor está falando essas coisas para mim? Ele é um anjo enviado pelo próprio Deus, que ele está falando essas coisas para mim. Uma mulher como qualquer outra, talvez esse tenha sido o pensamento dela. Mas quando Deus ele anuncia algo sobre você, é porque é aquilo que ele vê em você. Mas ela foi muito humilde em aceitar, em entender aquilo que o Senhor estava falando com ela. E ela também foi cheia do Espírito Santo. Ela foi gerada, foi gerado algo dentro dela pelo próprio Espírito Santo. Então não tem como eu falar que ela foi uma mulher como qualquer outra. Pode até ter sido uma mulher como qualquer outra, mas foi escolhida como nenhuma outra, sabe? E aqui fala que ela foi ao encontro de Isabel, que era sua prima, que estava grávida de João Batista, e ela foi lá na casa de Zacarias, saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Gente, eu tô achando um mar incrível, tá? Depois que eu comecei a ler e a estudar mais a Bíblia e essas coisas, eu tive uma visão completamente diferente de Maria. Eu era muito aquelas pessoas que falavam, não vamos falar de Maria na igreja, e que não sei o quê. Mas a gente não fala sobre Davi, a gente fala sobre Moisés, a gente fala sobre Abraão e tantas outras pessoas, porque a gente não pode também falar sobre Maria. Não falar sobre Maria para exaltar Maria ou algo do tipo, mas porque ela, assim como esses homens foram exemplos para nós, ela também foi um grande exemplo para nós, um exemplo de obediência, um exemplo de fé, de humildade, um exemplo de dedicação a uma causa que é a causa dos céus. E vamos lá para a última coisa que eu quero falar, que ela foi uma excelente mãe, que eu já falei antes, que a pessoa ela não controla a boquita. Mas falando sobre como ela foi uma excelente mãe. Ela foi uma mulher que ela aceitou o seu destino e aceitou o destino de seu filho. Por mais que seja muito difícil para os pais, assim, não sou mãe, mas eu vou tentar aqui colocar aqui. Às vezes eu entendo como pode ser difícil para os pais quando o seu filho é chamado para missões, quando o seu filho é chamado para outros lugares, sabe, que não é o lugar ali que você queria que ele estivesse, chamado para outras profissões, chamado para coisas que talvez para você não façam sentido. É difícil, né? Não querer falar assim, tem certeza, meu filho, que você está indo pelo lugar certo? Mas imagina a mãe de Jesus que sabia qual era o destino traçado para ele. Por mais que talvez ela não esperasse a morte dele naquele momento, a palavra de Deus falava sobre um cordeiro que iria se entregar. E fala sobre a palavra de Deus que ia se cumprir na vida de Maria, que ela seria a portadora dessa pessoa. Então ela tinha uma noção ali do destino de Jesus. Ela tinha essa noção. Por mais que talvez ela não entendesse que seria tão pesado esse fardo para Jesus, ela tinha essa noção de quem era o filho dela, de qual era o chamado do filho dela e o que ela deveria fazer para que esse chamado fosse cumprido na vida do filho dela. Jesus, obviamente, não foi um homem como os outros, ele foi o próprio Filho de Deus, ele foi gerado em circunstâncias especiais, desde quando ele foi gerado já foi uma situação completamente diferente, né? Mas
se você prestar atenção, Maria, ela sempre entendeu qual era o propósito do filho dela. Quando ele fala, quem são meus pais, quem são meus irmãos, ela poderia falar, garoto, você está maluco, fica quieto. Mas não, na Bíblia não relata nenhum tipo de exaltação assim de Maria com Jesus. Quando ele fala, mulher, não é chegada a minha hora, ela já vira e fala, fazes tudo quanto ele disser. Ela entendia qual era o propósito do filho dela, e ela auxiliou até o ponto que ela conseguia, como mãe, como ajudadora. Claro que Jesus foi uma criança como qualquer outra, então ele precisou de cuidados durante a sua primeira infância e precisou também de ensinamentos durante o seu crescimento. E a própria Bíblia fala que ele foi crescendo em graça e em conhecimento. E quando você não tem uma família bem estruturada, é muito difícil você conseguir isso. Então Maria sim foi uma ótima mãe e ela tem que ser sim um exemplo de mulher a ser seguido. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Então é isso. Já comenta aqui embaixo quais são outras qualidades que você vê em Maria. Já deixa um feliz Dia das Mães para as mães que vão ler esses comentários. E não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, me seguir lá nas minhas redes sociais, no TikTok, lá no Instagram também. E também ler o meu livro lá na Wattpad. Tchau!